Então, bom dia a todos. De novo para gravar. Então, hoje o nosso tema da palestra de hoje é Endireitai os Caminhos, pelo nosso amigo Volney, do Centro Espírita Mount Vernon, em New York. Muito bem-vindo, Volney, de novo. E vamos à oração, a leitura inicial pelo livro Messe de Amor, de Valdo Franco, Joana de Ângeles. A lição número 13, Sofrimento e Aflição. Ei-los misturado em todo lugar. Sofrimento causado pela evocação de um amor violento que passou célere, e a aflição de quem, não tem amado, deseja escravizar-se desnecessariamente. Sofrimento decorrente do desejo de perseguir quando gostaria de fazê-lo, e aflição porque, perseguido, não tem oportunidade de também perseguir. Sofrimento pela dor que anseia agasalho no coração, e aflição em face da dor que vergasta por não poder fazer quanto gostaria, comprometendo-se muito mais. Sofrimento nascido do desequilíbrio da ambição que deslocou a linha básica do caráter, e aflição porque, desejando e tendo tanto, não pode fruir quanto pensava gozar. Sofrimento derivado da revolta de não possuir felicidade nos moldes que planejou, e aflição por ter a felicidade ao alcance das mãos, constatando, porém, quanto treva e pranto se agasalham no manto brilhante dessa felicidade ilusória. Sofrimento por muito ter, constatar, nada ter, e aflição por nada ter e descobrir quanto poderia ter. Sofrimento na cruz do desequilíbrio e aflição do desequilíbrio na cruz do dever reparador. Sofrimento em que luta pela reabilitação e aflição em quem, errando, não tem força para reabilitar-se. Sofrimento que vergasta e aflição buscada para vergastar. No entanto, é o sofrimento uma via de purificação e a aflição um veículo de sofrimento para quem, mantendo o encontro com a verdade libertadora, elege, na recuperação dos valores morais, a abençoada rota através da qual o espírito se encontra consigo mesmo, depois das lutas fúteis, no caminho por onde jornadeiam os desatentos e infelizes. Com Jesus, tens aprendido que sofrer, recuperando-se interiormente, é libertar-se, e afligir-se, buscando renovação, é ascender. Empenha-te no valoroso esforço de eliminação do mal que reside em ti, pagando o tributo do sofrimento e aflição à consciência, certo de que, antes da manhã clara e luminífera da ressurreição gloriosa do Mestre, houve a sombra da traição e a infâmia da crueldade, como valioso ensinamento de que, precedendo a madrugada fulgurante da imortalidade triunfal, defrontarás a noite de silêncio e testemunho, que te conduzirá, porém, à radiosa festa de luz e liberdade definitiva. Que assim seja. Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e agradecer uma vez mais ao Senhor da vida por ter nos dado a vida e todo o universo que movimenta em abundância de harmonia e de paz. Querido Mestre Jesus, nesta manhã tão linda de domingo, aqui neste planeta tão abençoado que o Senhor construiu para nós. Te damos graças, Senhor, por toda a misericórdia estendida em cada um de nós. E assim, Senhor,
ainda te pedimos. Pedimos por todos aqueles que não te conhecem, aqueles que estão perdidos, aqueles que sofrem por não entender e também por não saber, Senhor. Dar-nos a força necessária para que continuar lutando e assim também aumentando a sua fé em todos nós. E assim, Senhor, agradecemos pela harmonia dos colaboradores que trabalham em seu nome, em todos os lugares que praticam o bem e o amor, e aqui desse ponto de luz, Senhor, que possam emitir essas luzes de cura, de calma, de consolo, para todos aqueles que necessitam. E assim, Senhor, agradecemos os trabalhadores, todos os mentores, e pedimos licença para começar o estudo do dia de hoje, em seu nome. Que assim seja. Então, agora, Volney, é com você. Muito obrigado. Bom dia a todos. Que Jesus, nosso mestre, possa nos iluminar e que nós possamos tirar proveito desse estudo, que é um estudo que já nos foi dado há muito tempo, mais ou menos 3.000 anos, que nós viemos recebendo essas lições em preparação para o nascimento do Cristo. Então, consta no livro do Velho Testamento de Isaías, que Isaías era um homem comum e ele recebeu, certa vez, segundo ele conta, que fora como se fosse um sonho, ou como se fosse uma aparição, ou uma comunicação mediúnica, e nessa aparição convidava ele para ser um profeta. E ele recusou de imediato, ele disse, como que eu vou ser um profeta? Eu sou um homem comum do povo, eu não posso profetizar, não tenho, né? Ele diz, ele usa as palavras, os meus lábios não são suficientemente puros para profetizar em nome do Cristo, né? Aí aparece um anjo para ele e passa uma brasa acesa em seus lábios e diz, os seus pecados são remidos, ou os seus pecados são perdoados. Isso consta no Velho Testamento, no livro de Isaías, que são 65 itens, e além desses itens, né, tem mais milhares de subitens que se poderia compreender, e Isaías recebendo, quando ele diz que seus pecados são remidos, ele disse, ok, agora eu posso profetizar. E a profecia de Isaías, nesse livro dele, do Velho Testamento, se baseia basicamente nessa frase, endireitai os caminhos. Quer dizer, há mais ou menos 650 anos antes do Cristo chegar, esse tema já vinha sendo tratado, endireitai os vossos caminhos. E nós temos que nos perguntar que caminhos são esses, como endireitar esse caminho, porque, ao nosso ver ainda muito material, nós vamos de pronto, assim, imaginar que para mim sair daqui para minha casa, eu tenho que ir num caminho reto, mas, na verdade, nós sabemos que isso é impossível, porque nós temos que dobrar à esquerda, dobrar à direita, fazer curva à esquerda, curva à direita, pegar a linha reta, e são tantas, né, bifurcações em nosso caminho material de retorno aos nossos lares, que não podemos imaginar que fosse um retorno em linhas retas, um caminho reto. Assim é a vida que nos apresenta. Nós temos que fazer a evolução do nosso espírito, mas nós encontramos nessa caminhada que nós estamos desenvolvendo para a evolução do nosso espírito, nós não encontramos um caminho reto. O nosso caminho ele é feito de esquerdas, de direitas, de caminhos retos, que são dificuldades que são nos colocadas no caminho. E às vezes nós temos que mudar a trajetória, agir diferente, fazer coisas diferentes. E quando as aflições estão muito pesadas, a gente muda de direção.
Diz, olha, eu não estou conseguindo andar sozinho, eu vou ter que refazer o meu caminho, vou ter que endireitar meu caminho. E nesse momento eu vou endireitar o caminho para as leis de Deus. Então, quando ele fala endireitar, significa ande de acordo com as leis de Deus. Endireite o seu caminho. Mas nós podemos argumentar que nós já estamos fazendo isso. Nós estamos nos esforçando para andar de acordo com as leis de Deus. E ele diz assim, então fortalece esse caminho que você já escolheu. Fortalece aquelas ações que você já está tendo no bem. Fortalece, continua trabalhando, não se descuide, porque um detalhe de desatenção e leva nós a desistirmos do trabalho no bem que nos propusemos a fazer. Então, fortalecer esses caminhos, porque nós já estamos caminhando nele, nós já entendemos que nós temos que trabalhar de acordo com as leis de Deus, as leis que regem o nosso universo. E para isso, nós precisamos nos esforçar, precisamos estar atentos, precisamos estar acordados. O esforço, porque não é um caminho fácil. Atento, porque na menor vacilo que nós dermos, e nós tomamos uma atitude errada, uma atitude que não vai ser benéfica para a nossa vida. Então, como diz no livro Fonte Viva, no capítulo 88, que ele diz assim, Judas, quando deu por si, já tinha traído Jesus. Ou Paulo, quando deu por si, ele já tinha ido atrás de apedrejar Estevão. Então, é uma coisa tão rápida, são atitudes que a gente toma assim, e que leva para um arrependimento de muitos anos para frente. A nossa decisão, a nossa atitude de um momento pode nos fazer perder 400, 700 ou 1000 anos, e isso se referindo à encarnação é muito tempo. É muito tempo porque nós temos a nossa projeção de fazermos uma evolução mais rapidamente, nós temos ferramenta, olha, desde 700 anos antes do Cristo, nós estamos recebendo essa informação, mas se nós não compreendemos há 700 anos antes de Cristo, quando Cristo veio, nós recebemos novamente essa mesma lição, só que agora não através do profeta Isaías, nós recebemos através de João Batista, e que ele diz assim, endireitai os caminhos, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então aqui João Batista está fazendo uma referência sobre aquilo que Isaías tinha falado há 700 anos antes. E aí ele diz assim, isso está em João capítulo 1, versículo 23. Aí ele diz assim, a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Quer dizer, regenerar as nossas estradas comuns, não é para nós entendermos essa mensagem como devemos mudar totalmente a nossa vida, não. É só fazer uma reflexão se as nossas atitudes estão pautadas de acordo com o Evangelho de Jesus, ou de acordo com as leis divinas que programa. Porque quando ele diz assim, a exortação da prece, da palavra de João Batista, ele está no capítulo 2 do livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, onde Humberto de Campos descreve essa passagem de João Batista e de Jesus. Isabel, que é prima de Maria, vai fazer uma visita para Maria, mãe de Jesus. E aí a Isabel se encontra com Maria, e João e Jesus saem para conversar, mas eram duas crianças ainda nessa ocasião, e eles saem para conversar como se eles fossem dois adultos, porque criança, normalmente, nós entendemos que criança tem, na atualidade, a gente se vê 2 ou 3 crianças junto, eles estão correndo, estão brincando, estão fazendo alguma arte, alguma coisa que não deve, aquilo que a gente pede para eles não fazer, daí que eles fazem, né? As crianças têm esse perfil. Agora, Jesus e João Batista, não. Os dois estavam lá sentados, conversando, eram duas crianças, mas com uma atitude de dois adultos. E aí Maria e Isabel se perguntam, o que será que eles estão falando de tão importante para que eles estejam tão quietos, sentados, calmos, conversando por horas?
Só que eram dois espíritos dos mais grandes que teve aqui na Terra, Jesus incontestável, e Jesus mesmo afirma que aquele que nascido de homem, João Batista, era o maior. E João Batista, ele veio com uma tarefa específica, que era de fazer o batismo e avisar da chegada do mestre, que o mestre ia começar o seu trabalho. E nesse trabalho de João Batista, antes dele dar início, a visita acabou, né? Isabel ia embora da casa da Maria. E quando Isabel estava se preparando para ir, ela chama Jesus, diz: venha conosco, vamos para nossa casa. E Jesus falou assim: não, é necessário que o João vá primeiro. Então, ele já sabia que João Batista tinha que fazer o trabalho, era necessário que João fosse primeiro. E João vai, e João começa a fazer o trabalho de evangelização, mas o que João mais prega para as pessoas daquela época é endireitai os seus caminhos. Vamos imaginar, nos dias de hoje, nós já temos dificuldades de compreender o evangelho de Jesus e as leis de Deus. Se nós imaginarmos há 2000 anos atrás, o nosso entendimento era muito mais limitado. Hoje, se tivesse uma preparação para Jesus chegar hoje, se chegasse alguém aqui profetizando, querendo nos converter, dizer: olha, Jesus vai renascer agora por esses dias, por esses anos, ele está se preparando para chegar. A nossa recepção seria muito melhor do que fora há 2000 anos, porque nós estamos muito mais desenvolvidos. Nós nos desenvolvemos tanto intelectualmente como espiritualmente, nós temos mais responsabilidade nesse aspecto. Então, hoje, nós iríamos receber Jesus com muito mais amor do que nós recebemos há 2000 anos atrás. E quando eu digo quando nós recebemos, não, mas eu não estava lá. Mas se nós somos espíritas e acreditamos na reencarnação, nós somos espíritos que viemos tendo reencarnações sucessivas, desde muito tempo, desde muito antes de Jesus. Então, nós recebemos o ensinamento de Isaías, nós recebemos o ensinamento de João Batista, e depois disso, quando Jesus vem, João Batista, em vários pontos, ele reconhece e ele fala: ele é o enviado. Eu vi o espírito dele entrar no corpo como se eu visse uma pomba. Isso ele se refere, que ele viu o espírito de Jesus entrar no corpo de Jesus, que aquele era o enviado, aquele era o Messias prometido, como estava nas profetizações, e que ele vinha para salvar o mundo. E naquela época, como nós não estávamos muito preparados, nós o crucificamos. Hoje, nós estamos aqui nos esforçando para aceitar Jesus em nossas vidas, mas não aquele aceitar Jesus que diz assim: não, eu aceito porque faz sentido. Não, o aceitar Jesus da proposta de hoje, que é trazida por Emmanuel, mas com o mesmo título. Emmanuel propõe para nós, no livro Fonte Viva, no item 16, ele diz: endireitai os seus caminhos. Mas isso já foi falado lá por Isaías há 700 anos, isso foi falado por João Batista há 2000 anos, e agora vem Emmanuel com o mesmo tema: endireitai os seus caminhos, nos convidando a vivermos de acordo da lei de Deus, o mais próximo possível, porque não adianta nós falarmos de sermos perfeitos, porque nós não vamos conseguir, nós não estamos preparados para isso, o nosso estágio é outro, mas no Evangelho diz: o homem de bem é aquele que faz o esforço para viver de acordo com os ensinamentos do Cristo. Então, que o nosso proceder seja sempre um proceder moral de acordo com o que está no Evangelho. Essa é a proposta de hoje, porque é isso que nós podemos compreender hoje. Talvez daqui a 500 anos ou 1000 anos, a gente vai estar revendo de novo esse tema: endireitai os seus caminhos, né, em outras encarnações que nós teremos, ou talvez muitos de nós não precisem mais, porque nós já vamos ter compreendido que a nossa tarefa aqui é auxiliar o nosso semelhante, trabalhar no bem, mas isso sempre com muita calma, com muita tranquilidade, porque nós temos que compreender que Deus, ele veio para nos auxiliar, que Jesus trouxe a doutrina de amor numa forma de consolação para nós. Então, ele não está colocando aqui: endireitai seus caminhos, porque todos vocês estão perdidos. Não. Ele diz: endireitai seus caminhos,
porque é a maneira mais fácil de vocês completarem a evolução de vocês. E nesse endireitar o seu caminho, mas eu já endireitei o meu caminho, já estou trabalhando de acordo com as leis de Deus. Então, vamos trabalhar para solidificar esse trabalho. Essa é a proposta, para nós não entendermos isso como que se estivéssemos colocando esse tema, que Emmanuel esteja colocando esse tema para nós hoje, de uma forma que nós estamos sendo punidos, o que nós estamos no caminho errado. Não, ele vem em forma de consolação, conforme é o Evangelho de Jesus, para dizer, vocês estão no caminho certo, deem continuidade no trabalho que vocês estão fazendo. Essa é a mensagem que ele nos deixa, Emmanuel, né? E ele continua nessa leitura de Emmanuel, ele diz assim, em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina, e por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Esses somos nós. Essa colocação de Emmanuel, ele só escreveu isso porque ele conhece cada um de nós. Ele tem noção de como os espíritos encarnados na atualidade se comportam. Nós estamos cheios de boa vontade, nós queremos fazer o trabalho, mas também nós trazemos muita enganação conosco. Nós achamos que o fato de eu estar querendo o trabalho é trabalho realizado. Não. Quando eu quero o trabalho, eu sou um candidato àquele trabalho. Porque quando o trabalho vem as dificuldades. Então eu chego na casa espírita, nossa, graças a Deus que eu descobri o espiritismo, graças a Deus que a vida não acaba, que a morte não existe, que o espírito é imortal, são informações que, chegadas assim de primeiro impacto, causa ao novo frequentador uma satisfação e uma consolação muito grande, porque você entende que você vai reencontrar seus familiares, né? Porque se a morte não existe, a gente só faz uma viagem do plano material que estamos aqui para o plano espiritual, e do plano espiritual voltamos ao material para dar continuidade nos trabalhos. Nesse vai e vem, nós vamos reencontrar os entes queridos. Então, isso é fantástico a gente ter essa informação. Então, ficamos todos animados e queremos fazer todas as tarefas da casa espírita. Olha, eu vou fazer limpeza, eu vou servir água, eu vou fazer doação, fazer comida, fazer não sei o quê, mas daí quando chega no dia que você tem que desenvolver as tarefas, parece que cai um peso, né? Começa a vir as dificuldades de você desenvolver a tarefa, porque a busca pela tarefa é mais fácil, desenvolver a tarefa nos leva ao desânimo mais rapidamente, porque nós vamos encontrar muitas dificuldades para fazer, dificuldades de aceitação, a reclamação dos companheiros, que você fez a tarefa, mas não fez muito bem, e os nossos companheiros de centro espírita, gente, são todas pessoas comuns, como era Isaías, que dizia, eu sou indigno de falar, assim somos nós da casa espírita. Nós, se fôssemos passar numa peneira do crivo, nós, espíritas da atualidade, deveríamos nos limitar a só estudar, não a vir aqui na frente e falar, porque eu não estou preparado para falar para ninguém, eu não sou preparado. Mas se nós formos esperar, nos prepararmos para nos expor e vir aqui na frente e falar de um estudo no qual nós estudamos e trazemos aqui, por mais mal que seja, mas é um estudo, nós nunca vamos estar prontos, nós nunca vamos, é uma oportunidade que nós temos na casa espírita de nos preparar. E essa oportunidade passa por esse campo de trabalho que a casa espírita oferece. Oferece porque é trabalho voluntário. Então, você quer fazer? Ok, venha, será bem-vindo. Vai ter um jantar, você quer trazer algum prato, você quer trazer uma sobremesa? Seja bem-vindo. Então, é assim que funciona o Centro Espírita, vai te dando a oportunidade. E eu me lembro que quando eu comecei no Espiritismo aqui em Nova York, me pediram para mim se eu podia fazer um transporte do ponto de luz, que era na 74 com a Broadway, ali no Queens, e era para transportar algumas formas de comida até a Astoria, numa sociedade que tem ali, onde ia ter uma palestra do Divaldo. Eu fiquei dos mais satisfeitos, porque alguém me pediu para fazer alguma coisa na casa espírita.
E aí eu fui fazer, eu não fui trabalhar no sábado, eu trabalho na construção civil, então o meu trabalho é de segunda a sábado na construção civil. Mas naquele sábado já avisei o patrão, olha, eu não vou trabalhar porque eu tenho um compromisso. E era um trabalho tão simples, né? Se fosse hoje, eles nem iam pedir, iam pegar um Uber que era mais rápido. Mas a casa espírita te proporciona esses trabalhos. E aí, se nós fizermos o trabalho e formos nos preocupar com a opinião dos outros, que, o trabalho que você fez é insignificante, porque o que é dirigir 20 quadras? Não importa o que você fez, o trabalho que você fez, nós temos que ter o maior cuidado de não levar uma palavra negativa para os colaboradores da casa espírita, porque nós não estamos preparados para sermos aquela pessoa que tenha o dom da palavra, que chegue para você e diga assim, olha, você é importante aqui na casa espírita, o trabalho que você fez é necessário aqui dentro da casa espírita, nem que seja mover essa cadeira daqui até ali, é importante, porque se ele não tivesse movido, o outro teria que fazer. Então, para nós não desanimarmos os nossos companheiros que estão nessa luta de endireitar o caminho, e nós, às vezes, na nossa maior boa vontade, achamos que vamos ajudar e fazemos uma crítica e a pessoa desiste de continuar o trabalho dentro da casa espírita. Então, é importante nós olharmos para as pessoas que estão dentro da casa espírita e dizer, você é importante, o seu trabalho é importante, sem o seu trabalho essa casa fecha, não importa o tamanho que você faça, e nós que estamos na direção das casas espíritas, nos darmos conta de que nós não somos preparados para isso, mas que nós somos trabalhadores do Cristo, então nós estamos tentando endireitar o nosso caminho, e essa foi a tarefa que nos foi confiada, que nós façamos sempre com a visão de que nós não estamos preparados, então temos que ter cuidado como falamos com as pessoas, como distribuímos tarefa. Nós não vamos pegar uma pessoa que chegou hoje na casa espírita e dizer, você vai dar o passe. Claro que não. Nós vamos dizer, olha, você vai para o grupo de estudo, você vai estudar o evangelho. Vai ter que estudar o evangelho por uns 2 anos, 3 anos, até você acalmar o seu espírito para que você esteja caminhando nesse caminho proposto de endireitar o seu caminho. Porque nós saímos lá do mundo material e nós entramos aqui na casa espírita com todos os vícios. Como que nós vamos fazer o trabalho do passe, ou fazer palestra, ou fazer assim de pronto? Seria irresponsável de quem está administrando a casa. O correto é sempre passar pelo grupo de estudo, começando pelo Evangelho, mais tarde as obras de André Luiz, depois o estudo da mediunidade, e nós vamos tomando conhecimento como que é o mundo espiritual e o mundo material, e observamos que nós temos algo para oferecer e que nós podemos dar esse passo adiante para endireitar o meu caminho. O que eu estou fazendo não é pela casa espírita, não é pelos espíritos desencarnados que venham na reunião mediúnica, ou não é pelo estudo do Evangelho, porque nós sabemos que quando nós estudamos o Evangelho na casa espírita, normalmente nós estamos aí num grupo de 6 a 8 pessoas no grupo do Evangelho, mas nós sabemos que deve ter um grupo de mais de 100 pessoas, de 100 espíritos desencarnados, que a espiritualidade traz para esse estudo. Então, por isso que esse estudo é tão importante para casa, porque os espíritos são tratados enquanto nós estamos estudando o Evangelho, e nós estamos fazendo o nosso trabalho no bem de endireitar esse caminho proposto. Então, é uma máquina com muitas engrenagens, e que cada uma dessas engrenagens é importante para que nós possamos atingir o objetivo que é meu objetivo, que é endireitar o meu caminho, para os vícios que eu trouxe lá de fora, para eles serem eliminados. Para esses vícios serem eliminados, eles não vão ser eliminados simplesmente porque eu quero. Eles vão ser eliminados na medida que eu mude, que eu transforme as minhas ações que eu tinha lá fora, os meus interesses pelos valores materiais lá fora. E quando eu digo valores materiais, eu estou me referindo aos nossos vícios, né? O que tinha valor para mim antes. Antes, para mim, tinha valor me preparar para sair na sexta-feira à noite, ir para um bar, ir tomar cerveja, ir para uma festa, no sábado também. E agora, quando você se torna um estudante e compreende um pouco melhor, e você vai se transformando, esses valores que antes eram importantes,
para mim já não são. Não critico quem eu faça, porque cada um está num estágio, mas o meu momento é de procurar algo mais tranquilo, onde um estudo, uma leitura, ou mesmo ficar em casa, simplesmente você muda. Ah, por que você mudou? Mudou porque foram pelo menos 20 anos aí de estudo na doutrina espírita, de trabalho, que veio te trazer essa transformação. Então, aqueles valores que antes eram importantes, já não são mais. Vamos criticar por isso? Não. Aqueles valores foram importantes até o momento para o meu espírito, para perceber que ele estava trilhando num caminho errado, que ele não estava trilhando de conformidade com as leis de Deus. Então, aquele caminho não me serve mais e eu simplesmente agora estou trilhando um outro caminho. Por esse caminho, por pequeno que seja, mas já é uma mudança, já é uma transformação do espírito que busca agir de acordo com as leis divinas, né? E ele continua na mesma leitura, dizendo assim, onde está Jesus que não lhes veio ao encontro nos fogos sucessivos? Em que esferas longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Essas duas perguntas, desculpem pela tosse, mas é uma alergia de garganta de muito tempo, não tem nada a ver com coronavírus, isso me acompanha desde os 18 anos, só que agora, quando a gente tosse ou alguém tosse, a gente já fica assustado, né? Enfim, essas duas perguntas é porque em muitas oportunidades, nas nossas dificuldades, nós fazemos oração, nós pedimos a Deus, nós rogamos a Jesus, o nosso mestre, a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que venha em nosso... E nada acontece. As nossas orações parecem que não são atendidas. Parece que Jesus não está próximo de nós, né? Que o Senhor está muito distante das nossas rogativas. Então, muito obrigado. Médium da água. Obrigado. Aí ele continua explicando, ele diz assim, não compreendem que através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Aí eu coloquei uma referência ali da Gênesis, capítulo 2, que é uma outra explicação. Se os mensageiros estão todos os dias, mensageiros do Cristo, mensageiros de Deus, né? Se eles estão todos os dias ao nosso lado, esses discípulos sinceros, como que nós não somos atendidos? É porque, na verdade, nós temos que compreender que eles não vão atender aquilo que nós pedimos. Nós temos que ter a compreensão de que nós pedimos a Deus e Deus nos dá se é do nosso merecimento. Porque se é uma aprovação e nós precisamos passar por essa aprovação, então nós não vamos ter aquele benefício que nós estamos orando. Porque se fosse só orar e resolver o nosso problema, nós estávamos tranquilos, não precisava nem vir aqui. Nós podíamos orar durante a semana em casa e resolvia toda a problemática e estávamos todos felizes em casa, sem precisar de abrir um centro espírita e ter todo o trabalho que você tem para manter uma casa como essa, né? É uma luta muito maior do que a nossa transformação. Mas é uma luta necessária. Então não se dá dessa forma. Na verdade, quando nós olhamos o item 5 do Evangelho de Jesus, que fala das aflições, tem as aflições atuais, tem as aflições anteriores. E essas aflições, elas estão de acordo com o nosso proceder. Aflições são o mesmo que dívidas. Essas dívidas estão de acordo com o nosso proceder. Ah, mas eu não fui uma pessoa má na vida passada? Ok, eu até concordo, né? Eu tenho que escutar, porque já escutei isso muitas vezes, né? Ah, mas eu não sei o que eu fiz em vidas passadas, como é que eu vou pagar agora? Bom, é simples para nós fazer uma leitura. É só ver o que o nosso planeta passou só de Jesus para cá, e se nós somos espíritas e acreditamos na reencarnação, nós vivenciamos esses últimos 20 séculos. Segundo os espíritos, nós temos uma encarnação aproximadamente de 80 a 100 anos depois do desencarne, nós regressamos ao mundo material. Se a cada 100 anos nós temos uma reencarnação, nos últimos 20 anos, nos últimos 20 séculos, nós tivemos 20 reencarnação. Quer dizer que nós estivemos envolvidos na crucificação do Cristo, provavelmente batendo palma lá na arena, né? Nós éramos os que estavam na arquibancada. Ou a perseguição dos cristãos, ou os duelos, ou a escravatura.
Isso para não falar de roubo de terras, quando nós entrávamos numa vila e matávamos todos os moradores para ficar de donos daquelas terras, porque era um hábito comum entre o ano 1000 e 1500, 1600, isso era um procedimento normal de você invadir uma cidade, matar a todos e ficar dono da cidade. Matar todos aqueles que se opusessem, aqueles que aceitassem você, ok, então fica vivendo aí, agora eu sou o novo dono da cidade. Então, se nós somos espíritos que participamos dessa bárbara que teve nesses 2000 anos, nós temos que ter alguma dívida para pagar, que são essas aflições. E aí, essas aflições, por mais que nós faça oração, por mais que nós gostaríamos, mas nós não vamos ter o auxílio, porque nós temos que espiar. E Jesus falou no Evangelho: ninguém sairá daqui enquanto não pagar o último centil. Então faz todo sentido. Nós não somos vítimas, nós somos devedores, estamos tendo a oportunidade reencarnatória, e nessa oportunidade reencarnatória tem nos oferecido muitas ferramentas para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Por que é que nós estamos passando pelas dificuldades que estamos passando? Tem uma ligação com o nosso passado. Por que é que nós estamos aqui na casa espírita? Tem uma ligação. Por que que somos espíritas? Porque nós somos espíritos errantes, que agora eles nos deram a oportunidade de sermos espíritas para compreendermos que os nossos atos têm consequências em vidas futuras. Porque nós íamos cometendo tanto erro que a única forma de nós compreendermos realmente é saber que os nossos atos têm responsabilidade para vidas futuras, que nós vamos ter que resgatar. Então, com essa informação, nós vamos endireitar as nossas atitudes, o nosso caminho, vamos ter uma postura diferente perante a vida atual, e dizer, oh, peraí, isso eu posso fazer, mas não me é lícito continuar fazendo, porque eu não quero continuar me endividando. Então, eu estou fora disso, eu quero ficar fora. E quando eu coloquei aqui Gênesis, capítulo 2, do item 20 a 28, é porque na Gênesis, capítulo 2, explica sobre a providência divina. Que a providência divina age em favor ao nosso semelhante através do nosso semelhante. Ou seja, eu vou ajudar o meu semelhante a resolver um determinado problema hoje, amanhã um outro vai me ajudar a resolver o meu problema. Então, quando a gente faz a oração, não é Deus que vai descer de lá e vir aqui para resolver os nossos problemas, mas Ele colocou as criaturas uma próxima da outra para que se auxiliem, para que façam o bem para o teu semelhante. Por isso que sempre que surgir a oportunidade de você auxiliar alguém, auxilie, porque amanhã será você, se é que você já não precisou ontem, e se você se negar a fazer o bem hoje, ou você está se negando a retribuir o bem que fora feito para você, ou você está abrindo mão da oportunidade de alguém te fazer o bem lá na frente, porque ele diz nesse capítulo 2 da Gênesis, no item 20 a 24, que nós estamos submersos ao fluido cósmico universal. E que esse fluido cósmico universal, todas as criaturas divinas estão imerso nesse fluido, e que o pensamento divino também está. Por isso Deus sabe exatamente o que cada um de nós precisa, o que cada um de nós está passando, Deus sabe. Ele sabe por essa lei do fluido cósmico universal, que nós estamos todos submersos a esse fluido. Então é assim que Deus sabe. E se eu me recuso a fazer o bem, Ele sabe que eu me recusei a fazer o bem, porque o seu pensamento está neste fluido cósmico universal. E se eu me recuso a fazer o bem, eu não sou merecedor de receber o bem na frente. Ou, se eu recebi e não estou pagando, numa próxima oportunidade, eu vou ter que tocar a minha vida sozinho, sem Deus. E ele fala, continua nessa, falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Na continuação que ele diz que você faz o bem para merecer o bem, se você faz o mal, você receberá o mal. Aqui ele diz, falta dedicação do bem a si mesmo. Vocês já pensaram se vocês estão fazendo o bem para vocês mesmos? Para nós, se eu faço o bem para mim, se as minhas atitudes resultam de algo bom para mim, porque muitas vezes
eu não faço o bem para mim. Eu tomo determinadas atitudes que não são boas para mim. E ele diz assim, ó, o que falta é você fazer o bem para você, porque se você estiver bem, você vai conseguir trabalhar no bem. Se você não fizer o bem, você vai atrair para você coisas que não são boas. E aí eu pus aqui Nas Voragens do Pecado, o livro Nas Voragens do Pecado, de Ivone Pereira do Amaral, pelo Espírito de Charles. É uma história muito, muito interessante. Quem leu o livro vai saber do que eu estou falando. Quem não leu, por favor, procure esse livro e leia, porque além de ser um livro que nos ensina sobre o espiritismo, sobre o perdão, sobre a vingança, as consequências, of course, e sobre como nós, mesmo estando dentro do espiritismo ou dentro de qualquer outro segmento religioso, ainda cometemos crimes inaceitáveis nos dias atuais. Esse personagem aqui do livro Nas Voragens do Pecado é a Ruth. A Ruth era uma menina doce, angelical, que fora criada numa família rica. O irmão dela, o pastor Carlos, e médico da época, né? Então ele era médico da comunidade, ele era o pastor protestante, e ele tinha o maior cuidado, ele tomou a responsabilidade de educar a sua irmã para ajudar o pai e a mãe, porque o pai e a mãe não tinham lá os conhecimentos como ele, como pastor e médico, tinha. Então ele toma a responsabilidade de educar. Então ela foi educada dentro da moral cristã. Quem leu sobre os protestantes sabe que os protestantes, eles surgiram em uma época em que a religião estava muito comprometida, onde se cobrava para oração, se você desse um terreno para a igreja naquela época, você tinha sua salvação, se você desse todos os seus bens, você poderia ser ordenado padre de um dia para o outro, e os protestantes não concordavam, porque eles achavam que deveria ser conquistado através do estudo, através do merecimento, enfim. A Ruth fora criada dentro dessa moral cristã, propagada pelos protestantes no ano de 1572, 1500 e alguma coisa aí. Ele era médico, ensinou ela a tocar piano, ensinou a cantar, ensinou a se comportar na corte, porque voltando a 1500, nós estamos na era do rei, então as meninas eram preparadas para, se fossem escolhidas pelo príncipe, né, elas tinham que estar preparadas para viver na corte. E para isso tinha que ter todas essas aptidões desenvolvidas, como na área artística e tal, na área moral, e ela tinha. Ela era a pessoa perfeita, assim, para quem está olhando de fora, para ser uma futura rainha, se casar com o príncipe. Mas como a perseguição da igreja para os cristãos, ela foi cada vez mais severa, no ano de 1572, no dia 23 e 24 de agosto, houve a matança de São Bartolomeu, onde a família da Ruth fora toda ela eliminada através de golpe de espadas, menos ela, que estava passando férias entre aspas, porque a família dela sabia que eles corriam o risco de serem atacados. Eles mandaram a menina para uma outra fazenda de família e amigas, para que ela ficasse lá para protegê-la, para saber que lá ela não seria atacada. E os outros, como eram tudo homens e mulheres e estavam conscientes do que estava acontecendo, eles não quiseram sair de casa. Como aqueles cristãos que eram jogados nas arenas, né? Eles falaram, não, se eu tiver que passar por isso, eu vou passar por isso. Eu não vou abandonar minha casa. E eles ficaram e foram todos mortos a golpe de espada. E a Ruth, tão preparada como ela era, ela tinha duas opções. Ela podia vingar ou ela podia perdoar e dizer, Deus é que há de cobrar as dívidas de cada um. Mas essa amiga que recepcionou ela na casa dela era noiva do seu irmão, era noiva do pastor. E essa amiga, ela fez uma obsessão de encarnado para encarnado. E convenceu a Ruth a se vingar. E a Ruth leva as consequências e vai até o final da sua vingança. Quando ela desencarna, ela não pode ficar com a sua família, porque ela cometeu um crime contra as leis de Deus. Então, ela não está no nível espiritual da família, ela não pode ficar com a família, tampouco ela pode ficar com o amor dela, que é o Luiz de Narbonne, a quem ela faz a vingança, que foi quem matou a sua família. Ela amava ele, mas também não podia ficar, porque eles estavam em vibrações espirituais diferentes. Ela entra num processo de loucura,
isso já como espírito desencarnado e tal, mas ela recebe uma outra oportunidade reencarnatória, ou várias outras, mas aqui nós temos conhecimento. Ruth é o mesmo espírito Ivone Pereira do Amaral, que viveu no Brasil e que foi uma das maiores médiums que se tem conhecimento no espiritismo. Ela está entre ela, Chico Xavier e mais alguns aí que são os médiums que têm mais obras benéficas em relação da espiritualidade, é a Ivone Pereira do Amaral, e ela é reconhecida. Nessa segunda encarnação, como Ivone Pereira do Amaral, antes dela começar o trabalho dela, assim como aconteceu com Chico Emmanuel, né? Pergunta para ele se ele quer fazer essas escritas mediúnicas, e eles precisam de 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Todo mundo sabe disso, né? Só repetindo. Emmanuel pergunta para Chico, que ele tinha que ter esses 3 itens: disciplina, disciplina, disciplina. Para Ivone, o Charles, o espírito Charles, é o mesmo pastor que era irmão dela naquela encarnação de 1572. E o Charles chega para ela e diz assim: olha, vamos começar aqui a fazer a psicografia, mas vamos fazer o seguinte: você vai escrever um romance sobre minha vida para você ganhar muito dinheiro e ficar muito rica. Quer dizer, era uma tentação enorme para esse espírito, que tinha a oportunidade de endireitar o caminho dela, ou de continuar como ela foi, como Ruth, continuar buscando as coisas materiais. E a Ivone, sabiamente, diz: não, muito obrigado, procure outro médium, a minha intenção é trabalhar para o bem. E aí ela tem essa encarnação, como Ivone Pereira do Amaral, ela endireitou o caminho como espírito para fazer a evolução que ela precisava. Então, nós sempre vamos receber novas oportunidades, sempre teremos novas oportunidades, mas o convite é para agora, endireitar o caminho agora. Nós não temos por que perder esta oportunidade agora que estão nos colocando para nós. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Então, se nós continuarmos desatentos, nós também vamos protelar o nosso caminho para Deus para mais tempo, não sabemos quanto tempo. Eu vou ter um detalhe sobre o Centro Espírita de Monverno, lá de Nova York, que nós abrimos o centro lá, já está indo para 16 anos, né? Temos 15 anos da casa aberta, e nesse período, na reunião mediúnica, nós tivemos muitos problemas, porque quem olha a casa espírita assim diz: nossa, essa casa espírita aqui é tudo tranquilinho, tudo funciona, está tudo organizado. Vai ver os problemas que tem, as dificuldades que tem por trás, né? São muitas dificuldades. Mas, enfim, as dificuldades são para o nosso melhoramento, agradecemos pelas dificuldades. E os espíritos falaram: vocês têm que se esforçarem para fazer esse trabalho dar certo, porque faz 400 anos que nós estamos tentando reunir esse grupo de pessoas. Você já imaginou o trabalho da espiritualidade? Levaram 400 anos para juntar um grupo de espíritos endividados para abrir uma casa espírita. Então, as oportunidades nós vamos estar sempre tendo, só que nós não podemos estar desatentos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Então, nós não vamos encontrar o Cristo, né, se nós estivermos vivendo no mundo. Nós viemos aqui na Casa Espírita, bom, fiz minha obrigação da semana, né? Hoje já está. Agora, daqui até domingo que vem, eu vou fazer tudo que não devo. Vou trabalhar todos os vícios. Vícios todos nós temos, gente. Quando se fala de vício, pode ser o vício do café, pode ser o vício da lasanha, pode ser o vício da carne, o vício da cerveja, sabe? O vício das drogas, tudo é vício. Tudo aquilo que nós não temos controle e que não é benéfico é um vício para nós. Todos nós temos. E, em maior grau ou menor grau, nós estamos trabalhando na medida do possível. Então, quando ele faz, se nós quisermos vivenciar a presença do Evangelho em nossa vida, nós temos que rever essa estrada que nós estamos percorrendo. E se a nossa posição for: não, eu já não estou buscando eu estou buscando eliminar os vícios. Porque às vezes, sem querer, a gente faz uma fofoca fraterna, né? Como diz o nosso amigo Manuel Gânimas, aqui, de NURC. Ele sempre que faz palestra, ele fala: mas os vícios incluem
a fofoca, mas sempre uma fofoca fraterna, ele diz. Ok. Na verdade, ele diz que o vício faz parte do espírito, e que a fofoca faz parte do nosso espírito, e que nós só temos que trabalhar para contê-la, para diminuí-la, para não efetuar mais. Então, cada um está num estágio diferente. Tem gente que já entra por aqui, sai por aqui, diz, não ouvi nada. Mas ele falou para você que fulano fez... Não, para mim ele não falou. Deve ter falado para alguém, mas eu não vi. A pessoa faz com que a fofoca morra ali, que não dê continuidade, justamente para não se comprometer. Muitos choram nas veredas do crime e lamentam nos resvaladouros do erro sistemático, invocando o céu sempre. Quer dizer, ficou fora do quadro ali, mas enfim. Nós não podemos ficar sempre pedindo pelo céu, pelo auxílio, mas as nossas atitudes não estarem de acordo com o Evangelho do Cristo. Então, nós podemos pedir, devemos pedir, mas desde que esse pedir inclua a nossa renovação e a nossa busca, que isso venha a ser benéfico para nós mesmos. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Ele está fazendo uma comparação entre nós e Jesus. Jesus aceitou a cruz, Jesus foi crucificado, e ainda por fim ele disse, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E realmente nós não sabíamos, né? Mas se Jesus aceitou, é justo que nós fique de reclamação por causa das nossas aflições, que nós já compreendemos que as aflições são responsabilidades nossas, de atos nossos, né? Então não há por que nós termos queixas de qualquer natureza se Jesus não se queixou. Nós devemos ter o entendimento, a compreensão de que nós plantamos uma roseira de espinho e agora nós somos convocados a colher esses espinhos. E assim que nós plantarmos o bem, nós vamos ser convidados a colher o bem. Então, por que a gente vê assim, tem pessoa que parece que é tão feliz, que não tem problema, que está em outras, tem problemas que seriam fáceis para nós de resolver, porque ela já resolveu no passado. Ela já fez a opção de plantar o bem. Ela já endireitou o caminho, ela já trabalhou de acordo com o Evangelho. E aí, quando você trabalha de acordo com o Evangelho, na sua próxima encarnação, porque se nós tivermos 20, nós vamos ter milhares de encarnação para frente, em diferentes planetas, pode ser ainda de prova e expiação, pode ser de regeneração, pode ser que, dentre alguns de nós ainda, vamos voltar para planetas primitivos, se é que é necessário. Então, nós teremos milhares e milhares de reencarnação. Cristo levou 4,5 bilhões de anos para efetuar a sua evolução. Nós não será diferente. Nós também vamos levar esse número. Então, nós vamos ter muitas reencarnações. Se nós começarmos agora a endireitar a nossa plantação, a dar um novo rumo nessa estrada que nos é permitido percorrer, nós vamos ser espíritos felizes mais rapidamente, vai ser benéfico para nós, né? Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireitai os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaz das sombras que te rodeiam, incenti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção, Emmanuel. Então, para nós sentir o Cristo do nosso lado, é o único caminho que tem. Tem inúmeras ferramentas que nos fora dado para nós corrigir as nossas ações. Mas o único que vai realmente fazer diferença na nossa vida é o Evangelho de Jesus. Esse é que vai nos colocar nos trilhos e vai fazer nós sermos felizes e alcançarmos aquilo que nós buscamos. No livro Paulo Estevão, Abigail fala a Paulo, é necessário esvaziar o vaso do coração. Essa recomendação é porque Paulo, quem leu o livro Paulo Estevão sabe, que Paulo foi extremamente trabalhador, ele foi muito honesto no trabalho que ele fazia, ele teve uma disciplina, a mesma que Emmanuel pergunta para Chico, Paulo teve, enquanto doutor da lei. Ele foi estudioso, ele foi perfeito, ele aplicou a lei, tudo corretamente. Só que era dentro das leis materiais que ele entendia que eram certas. Quando ele conhece o Cristo, né, na estrada de Damasco, e que ele
se propõe a fazer a sua transformação, ele se propõe a endireitar o seu caminho, ele entra em conflito com ele, porque o coração dele estava cheio de todo o trabalho que ele havia feito no Sinédrio. Mas o que o Cristo estava pedindo era para ele trabalhar numa doutrina de amor. E ele estava em conflito, mas como que o amor vai suprir a lei? Ele não entendia. E Abigail aparece em sonho para ele, porque ela já havia desencarnado, e fala para ele: você tem que esvaziar o vaso do seu coração. Essa proposta, para nós, ela também é colocada, mas no livro Diretrizes de Segurança da Mediunidade, de Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira. Quem já leu esse livro sabe, é um livro de perguntas e respostas para quem estuda mediunidade. E ele diz assim nesse livro: é necessário renovar o vaso do vosso coração. Ou aqui eles colocaram do nosso, eles se incluíram, né? Divaldo e Raul. É necessário renovar o vaso do nosso coração. Então, essa reforma proposta pelo Evangelho de endireitar os nossos caminhos, ela é necessária. Renovar os nossos pensamentos de coração, as nossas atitudes, aquilo que nós entendíamos que era certo até agora, já não é mais certo para endireitar o nosso caminho. É necessário que nós renovemos esse vaso. E ele perguntado por que nós, para Divaldo e Raul, por que nós espíritas temos tanto conhecimento da doutrina espírita, das leis divinas, da imortalidade da alma, em relação ao perdão, à fé, à paciência, à tolerância, são tantas virtudes que nós já tomamos conhecimento e que nós sabemos que seria benéfica se nós aplicássemos, por que é que nós não conseguimos colocar isso em prática? Essa é a pergunta. Por que que nós espíritas não conseguimos colocar esses ensinamentos em prática em nosso benefício? E daí Divaldo responde que é o mesmo que você pegar um grande vaso de água suja e colocando uma xícara de água limpa por dia. Essa xícara de água limpa por dia são as nossas novas atitudes, mas o nosso passado é esse vaso grande de água suja. Então nós precisamos ter paciência e tolerância para conosco, porque vai levar tempo para nós renovarmos o vaso do nosso coração. Mas ele só vai acontecer se nós continuarmos trabalhando no bem e auxiliando o nosso semelhante em todas as oportunidades que nós tivermos. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe. Então, vamos agradecer nosso companheiro. Obrigada, Volney, por esse banquete, né, de ensinamentos. E, como ele frisou várias vezes, somente o Evangelho, né, de Jesus é o caminho que devemos seguir. Nada, não existe outro caminho. Para chegar ao Pai, para chegar a Deus, temos que seguir Jesus. E então, agora vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos. Tem algum aviso, Simone? Não, só o almoço de hoje. É o almoço de hoje, como sempre, que ajuda a nossa casa, muito gostoso, fluidificado, não engorda. E, né, começar esse ano, como diz o ditado, com o pé direito, com muita força de vontade, para endireitar os nossos caminhos. E então vamos pedir a nossa companheira Simone para fazer a prece final em nome de Jesus e depois vamos para a cozinha. Obrigada a todos, tenham uma semana abençoada. Os passos. Os passos, agora para quem está aqui pela primeira vez, alguém vai te chamar, pode ficar sentado no seu lugar, que alguém vai te chamar para o passe. Muito obrigada. Vamos então, nesse momento, acerenar os nossos corações, nos conectando com a espiritualidade maior, a espiritualidade dessa casa,
e deixar que essa chuva de bênçãos invada nossos corações, renovando as nossas energias, para que as dificuldades do dia a dia renove a nossa fé. Amado Mestre Jesus, sabemos que o planeta Terra passa por momentos difíceis, mas que a tua luz possa sempre vibrar em nossos corações, para que possamos sempre ter esperança. A esperança da renovação, a esperança de dias melhores, a esperança de nos renovarmos como seres humanos, para galgarmos caminhos de luz, de paz e de harmonia. Que a luz do Mestre Jesus esteja presente em nossos lares, com os nossos familiares, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, pelas ruas onde as pessoas subjugadas pelas drogas, pelas compulsões, pelas doenças mentais. Senhor, que o vosso amor possa abrasar o planeta Terra. Levanta todos os cantos e recantos, tua mensagem de amor, de paz e de harmonia. Assim seja.